Gente, hoje eu recebo aqui em casa Matheus Starling, guitarrista da Pesadíssima, professor, que tem feito aí uma escola com alunos super bacanas e difundindo aí os ensinamentos da música e da guitarra, né? Expandindo aí a capacidade de entender como é que funcionam as coisas. Prazer ter você aqui, cara. Muito bacana. Bom, prazer, óbvio que é meu, né, Nelson? Além de um prazer, pra mim é uma honra, assim, sinceramente, né? Estar aqui. Eu falei que a primeira vez que eu estive aqui com você foi em 97, né? Quantos anos depois aí, né? Que loucura, né, cara? 16 anos depois. Então, assim, pô, é uma referência pra minha geração toda, né? O Faria. Começou lá com os métodos, depois levando a guitarra brasileira com certeza para um nível internacional. Quando eu estava na Berklee, inclusive, eu lembro de ter visto teu livrinho lá na livraria lá da Berklee, né? Ensinando os ritmos brasileiros. Então, um grande prazer para mim. Obrigado pelo convite. Como é que foi o teu processo assim, de ser músico? Você escolheu isso desde criança? Teve alguma dificuldade? Ou foi uma coisa assim, aquela opção, primeira opção, e você fez mesmo? Como é que foi isso? Então, eu sou de Cabo Frio, né? Cidade do interior aqui do Rio. Então, eu assim, com 12, 13 anos eu comecei a tocar e já foi aquele puxão, né? Eu tocava o dia inteiro, 5, 6 horas. Mas como por ser uma cidade pequena, numa época, eu comecei a tocar no início dos anos 90, a gente não tinha acesso a muita coisa, né? Como hoje tem essa facilidade. Então era mais assim, eu praticamente um autodidata, né? Tanto que em 97 eu vim exatamente para o Rio, com 17 anos, vim fazer faculdade, fiz Direito, né? Mas foi uma troca que eu fiz com meus pais, né? Eles falaram assim, eu sei que você leva música a sério, a gente sabe que você é talentoso e etc. Mas faça um direito aí, alguma coisa para um plano B, né? Meus pais são advogados, eu fiz a música, o direito como um plano B. Mas em todo momento que eu fiz a faculdade eu tocava profissionalmente. Eu lembro de ir pra faculdade com a guitarra, deixar no carro, para já ir sair da faculdade fazer um show. Eu sempre senti que era, apesar de ter medo de viver de música, né? Então, assim, para mim o grande rompimento mesmo foi a minha ida para Berklee, né? Que quando eu já voltei com um CD gravado, meu primeiro CD, que eu gravei com a rapaziada lá de fora. E lá mesmo nos Estados Unidos já comecei a mandar o CD para as revistas, para os sites, e teve uma repercussão muito boa. E que me deu ainda mais certeza, né, desse caminho, assim, né? Então, assim, foram 4 anos para mim lá fora, importante para refletir, estudar, né? Hibernar e voltar tocando num outro nível, né? E quanto mais essa área didática, então para mim foi muito importante para estar com grandes mestres, né? Mick Kudrick, Hal Crook, Joe Lovano, David Tronzo, que me ajudaram também a organizar essa questão didática para ensinar. Então para mim foi um grande rompimento da minha carreira, assim, eu acredito. Isso que você falou assim, desse grilo, desse medo que a gente tem de viver de música, quando você não tem nenhuma referência próxima de alguém que viva de música, que pague suas contas com a música, né? Porque é bom demais para ser verdade. A gente, quando é novo, a gente fala, pô, não é possível. É verdade. Eu vou fazer isso aqui que eu amo fazer e ainda vou ganhar um dinheiro, pô. A gente meio que não acredita. Não acredito, Porque é bom demais para ser verdade. Mas é verdade, quer dizer, você é uma profissão como qualquer outra, tem as dificuldades, toda profissão tem a sua dificuldade, né? E se você faz com seriedade, se você faz com amor, né? Fazendo a coisa da forma que, assim, a mais honesta possível, você sempre vai achar o seu espaço. Sim, né? sim. Tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que no Brasil existe uma grande dificuldade do músico associar a carreira dele como um empreendedor também. Você é um empreendedor, já vem, né, com a questão de metodologias há quantos anos, né? Mas o músico tem muito aquele lado romântico e ele acha que é só isso, né? Qualquer coisa que ele faça que não seja voltado a esse romantismo de tocar, prostitui o que ele está fazendo, pega mal, ele se acha um burocrata ou algo assim. Então eu acho que pra mim, exatamente, a saída lá fora foi ver uma outra cabeça do pessoal. Entender como é que funciona isso no mundo, né? O Mick Kudrick, que é um cara que sempre lançou metodologia, o Hal Crook, então foi importante pra mim, sabe? Todo mundo. Se não fossem esses caras, a gente não tinha informação. Exatamente, né? E aqui no Brasil a gente sofre um pouco assim, a gente vê que existe assim, ou eu toco, ou eu ensino, ou eu sou uma coisa ou outra. E eu não acredito tanto nisso, eu acho que você pode ser várias coisas dentro da música, né? Eu acho que você deve fazer várias coisas. Na verdade, assim, quando você está na estrada mesmo, como eu já passei vários anos na estrada, é difícil você dar aula, porque você não tem como manter um grupo de alunos se você está viajando o tempo todo, né? Então eu passei muitos anos da minha vida sem poder dar aula.
mas eu nunca me afastei da área didática, de escrever meus livros. Aliás, os meus livros todos foram escritos em quarto de hotel e em avião. A maior parte dos meus livros eu escrevi assim, porque eu estou viajando, estou fazendo e estou escrevendo. Mas tem um pouco isso, né? Tem essa coisa dessa dicotomia. Quando eu comecei a tocar, eu praticava muito. Então, tecnicamente, a gente evolui muito rápido no começo, né? E eu me lembro que eu tocava em guitarra, essas coisas bem rápidas, né? De guitarristas de rock. Eu chamava minha mãe e falava pra minha mãe, olha só, mãe, toco igual. Ou seja, toco pra caramba, né? O cara é o melhor do mundo, eu tô aqui praticamente no mesmo nível, na minha cabeça. Minha mãe dizia, pô, Matheus, você quer levar música a sério? Estuda música a sério, vai aprender uma coisa teórica. Eu achava que minha mãe estava completamente viajando, assim, né? E eu demorei muito para estudar, formalizar meu treino, estudar uma harmonia aplicada, uma percepção, estudar organizar, né? Metodologia mesmo. E eu vi que isso para mim foi uma coisa que quando eu percebi, falei, pô, agora eu preciso correr atrás. Só com 23, 24 anos que eu formalizei o estudo. Então eu acho assim que as pessoas devem procurar logo ajuda. E não assim achar que vai conquistar tudo sozinho, né? Um caminho sozinho é um caminho muito difícil você conseguir vingar, né, musicalmente. A gente é muito do ambiente, na verdade, né? Um ambiente que fomenta a música. Eu, por exemplo, não vim num ambiente... Meus pais não são músicos. Então, assim, eu acho que eu deixo uma dica. Se você realmente quer viver de música, não fique achando que sozinho é o suficiente. Tenta buscar pessoas, tutores, mestres, influências, né? Então eu penso nisso, que é sempre importante você procurar colar com outras pessoas, procurar metodologia, ser incansável. Eu acho que o músico é uma profissão tão difícil que se ele não for incansável, muito dedicado, dificilmente ele vai conseguir galgar, né, um patamar realmente bom, assim. E agora eu sei que você, quer dizer, eu vejo que você tem um trabalho bacana de vários alunos e faz videoaulas. Como é que é esse processo? Você faz os vídeos e você vende o DVD mesmo ou você é tudo digital, via Então, como eu só voltando um pouquinho, quando eu estava nos Estados Unidos, já comecei a colocar uns vídeos no YouTube e a rapaziada já começou a pedir, pô, você dá uma aula pelo Skype. E eu comecei a trazer uma solução de fazer vídeos. E o cara pedia um tema, escala maior, escala alterada. Eu gravava um vídeo e mandava para ele. Quando eu fui ver, eu já tinha vários vídeos gravados. Eu comecei a oferecer. Falei, galera, eu tenho certos vídeos aqui. Se alguém quiser... Fiz para ele, mas funciona para todo mundo. Funciona para todo mundo. Aí eu comecei eu vi que isso começou a ter o pessoal começou a requisitar muito. Aí eu comecei a formalizar. Em 2009, eu já estava levando isso já 2009, 2010, bem mais a sério, assim. Mas então, meu formato sempre foi de enviar DVD. Né? Porque o DVD acaba sendo uma coisa barata, você grava e você pode passar para qualquer tipo de celular, laptop. Mas eu tenho um site também chamado maismusico.com.br que o cara ele entra lá e compra diretamente no download automático. Né? Ele vai, clica, escolhe a aula e ele recebe um link que ele vai e baixa. Aquela aula específica. E essas aulas têm duração de quanto tempo? Tem aula de 50 minutos, tem tema que tem 4 horas. E além do vídeo, tem um PDF para o cara acompanhar e os playbacks. Então é uma coisa assim, bem interativa. O cara, ele baixa, ele já estuda ali no computador. A galera manda as fotos para mim, né? Tipo assim, a gente no ônibus aqui, olha eu no ônibus aqui, eu vendo vídeo aula. O cara às vezes no trabalho, tá ali, dá um tempinho, ele assiste um vídeo. Então é legal, é assim, eu amo ensinar, né? É um prazer mesmo, eu passo praticamente o meu dia inteiro ensinando. Eu consegui fazer uma boa separação, que é dar aula para aluno já de nível intermediário, avançado, que me proporciona, inclusive, estar tocando, né, em uma alternativa. Exatamente. E a gente aprende muito dando aula, né? Você está dando aula, está sempre tocando, porque eu sinto que tem uma coisa de... É muito louco. Às vezes você ensina uma coisa para uma pessoa e ali tem tantas formas de desenvolver aquela ideia que às vezes você encontra aquela pessoa um tempo depois, ela desenvolveu aquela ideia para um lugar que você ainda não tinha ido. Você fala, sim. Gostei disso, a gente acaba aprendendo de volta. É coisa de você semear e depois colher também. Exato. Você fala, pô, semeei bacana, uma ideia bacana, para o cara poder desenvolver, ele desenvolveu e me trouxe uma coisa bacana também. Então, concordo, né? Tem um ciclo aí, né? Quando eu estudei com o Mick Woodrick, eu me lembro que ele trazia uns manuscritos, né? Ele botava assim... o manuscrito dele. O manuscrito do livro... Daquele livro The Advanced Guitarist. Sim. Eu lembro que o manuscrito dele tinha uma coisa interessante que era para ser o livro, né?
Isso foi em 84 que eu tive com ele, imagina. Lá no GT? No GT, é. Aí ele deu esse manuscrito para alguns alunos, eu tenho ele. E aí nesse manuscrito, isso viria a ser depois o livro, o Advanced Interest. Mas eu lembro que nesse tinha uma introdução, um prefácio que ele escreveu, que ele falou assim, eu gostaria de agradecer a fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Sem a ajuda deles eu já teria terminado esse livro há muito tempo, há muito mais tempo. Ficou amadurecendo ali. Ficou amadurecendo, né? Sem a ajuda dessas pessoas eu já teria terminado esse livro há muito mais tempo. Inclusive tem um caso, né? Ele me deu uma desses manuscritos, né? E falou assim, pega isso e vai para casa, né? Semana que vem a gente troca uma ideia. Eu comecei a amadurecer algumas coisas e depois eu voltei para o Brasil, comecei a desenvolver um negócio que eu chamo de tríades mutantes, né? Que são 3 notas bem abertas, né? Como se fosse pegar sempre... E eu comecei a desenvolver isso da minha maneira. E ano passado ele lançou um livro com o Tim Miller, vocês já ouviram falar? Né? Que eu até comprei o livro. E eu vi que tem um trecho do livro que ele também foi pro mesmo lado. Eu falei, né? Eu peguei, desenvolvi da minha maneira, ele pegou, obviamente, desenvolveu da dele. E nesse livro eu vi que, eu falei, engraçado, né? Se a gente estivesse junto, eu não teria desenvolvido da minha maneira, teria seguido o caminho dele. Tem essas coisas interessantes que você falou, você joga a ideia... E depois deixa a semente. Então, obrigado pela sua presença, foi super bacana estar com você aqui. Vamos tocar mais uma? Vamos lá? Arrasou. Tranquilo? Acabou? Acabou. Quer gravar mais uma? Alguma coisa assim? Não, tá bom, tá bom, né? Pô, melhor que isso, só se for pra gravar o disco mesmo.